Então, pessoal, agora que vocês já assistiram a sua consulta, já explicamos a maior parte do procedimento que vai ser realizado em você. Então, agora a gente vai passar algumas dicas aí para você de pós-operatório, falar um pouquinho também sobre os riscos cirúrgicos que nós temos na sua cirurgia. E qualquer dúvida que vocês tiverem depois ainda, vocês têm toda a chance e direito de vir ainda perguntar novamente para mim aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então a cirurgia que você escolheu é a vibroliposcultura, né, que nós vamos fazer. A gente já conversou se vai ser HD, MD, que tipo, ou vibrolipoaspiração só, ou vibroliposcultura, com enxertos, sem enxertos. Então vamos agora para as orientações pós-operatórias. O vibrolipo, mais uma vez, com vantagens, né? E realmente, o pós-operatório é completamente diferente de uma lipo tradicional. A tradicional, o paciente não consegue levantar da cama, a dor insuportável e leva tempo para você voltar às suas atividades, principalmente quando são lipos grandes. No vibrolipo tem essa vantagem da dor ser muito pequena, o inchaço menor, a recuperação muito mais rápida. Então, dependendo da extensão, normalmente os pacientes com 3 dias, 4 dias voltam à vida normal. Não tem nenhuma restrição. Você pode deitar de bruço, deitar de lado, você pode fazer o que quiser. Claro que não quando ela é associada a uma outra cirurgia. Então, os limitantes, quando ela é associada, vai ser da outra cirurgia, porque essa cirurgia realmente não tem praticamente nenhuma restrição. Pode dirigir, pode fazer ginástica, pode correr, pode pular, não tem nenhum problema. É a anestesia que vai ser usada, é uma anestesia geral e é a mais segura que existe para esse tipo de procedimento, sem sombra de dúvidas. Não precisa ter mais aquele medo da anestesia geral, de não voltar da anestesia. Hoje ela é super segura, os procedimentos, os medicamentos evoluíram demais, os equipamentos também, os sensores. Hoje a gente consegue ver até 40 minutos antes que você vai acordar com os sensores aqui que medem até a onda cerebral. Então isso faz com que o procedimento não precise usar tanto anestésico e assim que acaba a cirurgia, em 5 minutos você está acordada e eventualmente vai alta no mesmo dia. O pessoal pergunta, nossa, mesmo com geral? Sim, porque ela evoluiu demais. Antigamente você ficava 3 dias internados, né? Hoje não, você pode ir à tarde do mesmo dia porque todo o medicamento já foi absorvido e o risco é muito pequeno com a anestesia geral. E nós vamos falar um pouquinho agora das complicações e dos riscos dessa cirurgia. Então, o primeiro risco que a gente sempre fala de vibrolipo, né, é você ter umas irregularidades embaixo da pele. Isso é comum? Não. Com o vibrolipo, muito menos que com a lipo tradicional, né? Com a lipo tradicional, aquelas marcas de cânulas, aquelas tunelizações, isso praticamente a gente não tem por ele ser por vibração, menos agressivo. Então, mas é uma escultura de dentro para fora, né? E isso pode gerar pequenas irregularidades, é normal. Nas costas não tão comum, mas no abdômen sempre pode ter alguma pequena irregularidade. E graças a Deus, com o vibrolipo a gente conseguiu uma evolução tremenda nessa questão de irregularidades, mas esse é o primeiro risco que eu queria falar para você. O segundo risco são os sangramentos internos que podem acontecer, né? O sangramento interno não é tão problema, não é comum. O vibrolipo é outra vantagem do vibrolipo. Ele quase não sangra, porque ele é muito menos agressivo que a lipo tradicional. Então aqueles hematomas, né, que é normal mesmo na lipo, fica preto o corpo inteiro, né? É uma coisa que pode acontecer e acontece mesmo na tradicional. Na vibrolipo não é tão comum. Aliás, a maior parte dos pacientes nem roxo ficam, né? Porque é um processo muito menos agressivo. Mas é um risco. Os hematomas pós-operatórios também. Mais um risco são as manchas residuais que podem ficar no corpo, né? Isso é uma coisa incontrolável, é de pessoa para pessoa. A gente sabe que quem tem melasmas, facilidade de manchar a pele, tem um risco bem maior, mas até nisso o vibrolipo nos ajudou muito, diminuiu muito essas manchas, porque ele, por não traumatizar tanto, não dá tanto hematoma, não superficializa tanto esse hematoma, não dá tanto processo de irritação na pele, que são inflamações na pele, que deixam um residual, uma mancha naquela região, e com o vibrolipo diminuiu muito isso, mas é um risco, tem que saber, fica aquelas manchinhas tipo café com leite, né, que com o tempo vão diminuindo, vão melhorando, mas isso leva tempo, vai impedir que você tome sol mais frequentemente, como a gente libera normalmente com 3 meses, aí nós vamos ter que estender, né? E a cada ano que passa ela vai melhorando, até chega um ponto até de sumir, né? E tem outros procedimentos, pode fazer laser, ácidos, uma série de coisas para tratar, mas saber que é um risco as manchas cirúrgicas. Outro risco, né, é uma dor excessiva maior do que a paciente está esperando, né?
A dor é pessoal. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. O que a gente pode falar para tranquilizar você? É que realmente o Vibrolipo, a dor é 20% da dor que dá na lipo tradicional. Não é indolor. Por que algumas pessoas falam, aqui você vai ver um monte de gente aí no consultório, aqui na clínica, passando, falando não senti nada? Porque realmente o Vibrolipo revolucionou essa questão da dor. A maior parte dos pacientes não tem muita dor mesmo, né? Mas se você tiver, é claro que nós vamos ter medicamentos mais potentes para te ajudar, se precisar. Mas hoje, só para você ter uma ideia, a maior parte dos casos eu trato com lisador, água com açúcar, né? Mas é o que precisa pro nosso Vibrolipo aí, o pós-operatório normalmente tende a ser bastante tranquilo com relação a esse problema. Outro risco que vamos falar, que são os riscos dos retoques. Essa é uma cirurgia que dá muito retoque mesmo, porque, como a gente falou, é uma escultura de dentro para fora, o corpo pode reagir de formas diferentes, né? As áreas que a gente enxertou gordura, por exemplo, no bumbum, em algum lugar que a gente usou o enxerto da sua própria gordura, que vai ser centrifugada, tratada, vai ser colocado só células vivas ali, né? Com células tronco. Então, a gordura purificada, ela tem um índice de reabsorção muito menor do que simplesmente tirar e colocar, que realmente é 100% reabsorvida. Mas quando a gente faz o tratamento dela, normalmente a média de estabilidade é de 70%, uma média muito alta. Mas, em alguns casos, você não consegue uma correção completa de uma depressão que você tinha em alguma região que a gente fez o enxerto, ou a própria área que fez a lipoaspiração, por algum motivo, ali naquela região ficou uma areazinha com uma sobrinha, um pouquinho mais, e nós vamos analisar depois de 1 ano e meio se há necessidade ou não de um eventual retoque, que normalmente pode ser feito num outro procedimento cirúrgico que você vai fazer, não importa se logo depois de 1 ano e meio, de repente você está se programando para fazer uma cirurgia daqui 2 anos, 3 anos, nem que não seja estética, a gente entra junto e faz esse pequeno retoque, que normalmente é uma coisa bastante simples. Outro risco muito temido por todo mundo, por você também talvez pode ser, é o risco da perfuração, né? Que todo mundo fala, é assustador, realmente é um desastre trágico, pode acontecer? Pode, mas como a gente já falou um pouco lá na consulta, o Vibrolipo, por ser muito pouco traumático, ele tem um sensor, quando ele sai da gordura, ele bate em qualquer estrutura, antes de perfurar, ele para. Então, essa segurança que nos dá é muito grande, então o risco de perfuração é praticamente zero. Mas, é claro, tudo em medicina nada é zero, então é também um risco da cirurgia. Tem um risco que a gente tem que falar hoje, é bem explicado nas redes, em todo lugar, né? Porque está se falando muito a respeito, que aumentou a incidência, não só por causa das cirurgias, né? Até por voos, até o Covid aumenta, que é a trombose. O que é a trombose? A trombose é um coágulo que se forma em uma veia profunda das pernas, normalmente, e isso faz com que você tenha um problema na circulação. A trombose nem é tão problema, que você pode tratar, ok. O problema é se ela soltar um coágulozinho e ele ir para o pulmão. E aí ela vira uma embolia pulmonar. Isso pode acontecer em qualquer procedimento de grande porte, muito comum, do mesmo jeito que numa viagem até o Japão, por exemplo, você pode ter também, chegar lá e ter. Mas a embolia é uma coisa muito grave, por isso que você vai ver que a gente faz uma prevenção muito grande, você vai usar meias elásticas, uma bota pneumática que vai massagear a sua perna, aquecer durante todo o procedimento, para a gente diminuir esses riscos. Mas é um risco, né? E em alguns casos a gente tem que usar até anticoagulante, dependendo do tamanho da cirurgia, se a paciente é fumante, se a idade do paciente, o tamanho do procedimento. Então, esse é um risco que a gente sempre fala para vocês, que ele não é tão grande, mas que a gente tem que prevenir ainda mais, porque as complicações são muito trágicas e por isso que nós vamos pegar muito forte nessa questão, pôr vocês para andar logo depois que você acorda da cirurgia, vai ser super importante a deambulação precoce e todos esses outros procedimentos que vão estar aí para te proteger, né? Então, assim, claro que vai ter os inchaços, né, que vocês vão ter que tratar no pós-operatório, aí vai ter que ser uma série de drenagens linfáticas que vão ser feitas, que nós vamos orientar, que você vai fazer para tirar o inchaço, os riscos de fibrose, que se você não fizer direito as drenagens, aumentam muito o risco. O que é a fibrose? É uma cicatriz interna, então ela pode formar cordões lá dentro, né, deformidades que a gente
tem que falar que é um risco cirúrgico, mas pode acontecer, principalmente se não fizer adequadamente as drenagens linfáticas, né? Temos as profissionais específicas, a gente sempre fala fazer com fisioterapeuta, tem um pessoal que a gente pode indicar aqui para você, mas é importante que você, se for fazer com a sua, que ela também esteja adequada, com muita experiência de pós-operatório, para você não incorrer tanto nesse risco de fibrose, né? A fibrose é uma coisa muito chata e difícil de se corrigir depois. Os demais riscos, né, são riscos de qualquer cirurgia, infecção hospitalar, sangramento interno, que às vezes precisa voltar para o centro cirúrgico para queimar aquele vasinho. Então não é nenhum risco importante, mas é uma bula de remédio aí cheia de coisinhas que podem acontecer nos intervalos aí. E claro, nós vamos fornecer tudo isso por escrito para você no pós-operatório, para você ver os riscos, para você ver se você aceita ou não esses riscos. Faça um bom exame de consciência, né? E para também ajudar a gente no pós-operatório e não aumentar esses riscos. Então é importante que você saiba todos, esclareça todos comigo antes de fazer seu procedimento. O resto realmente é bastante coisinhas, mas coisas simples, fáceis de resolver se acontecer. E assim, sempre importante lembrar que nós vamos fornecer todas essas orientações, esses riscos por escrito para você, logo após a consulta, para você ter em mãos, rever, pensar sobre esses riscos e ver se vale realmente a pena seu procedimento, tá bom? Estou à disposição para qualquer esclarecimento aí. Lembrando que aqui nós somos uma família e agora você faz parte também dela, né? Sempre nós vamos nos colocar no seu lugar, toda a equipe, para tudo que você for sentir, nós vamos entender o que você está sentindo, vamos estar preparados para te dar toda a atenção, todo o cuidado. Desde a internação vai ter uma pessoa lá te esperando para fazer sua internação. Ninguém toca em você antes de falar comigo no centro cirúrgico, né? Vamos conversar ainda, tirar suas últimas dúvidas. Depois você vai acordar da anestesia, nós vamos estar todo o tempo do seu lado, você vai acordar já encontrando comigo, uma pessoa conhecida, então você vai ficar bem tranquila. E também na hora da alta, né? Eu vou pessoalmente, ou no máximo quem vai é a minha assistente principal, nunca você vai ficar desamparado em nenhum momento. Isso vai te dar uma tranquilidade muito grande e principalmente depois de saber todos os cuidados que vão ter, né? No pós-operatório também nós temos tudo por escrito para você, até o que vai comer nós temos lá, então vai ser uma coisa bastante tranquila. Tem a versão digital para você deixar no seu celular, então ali você pode consultar a qualquer momento e você vai ter sempre acesso direto a mim, né? No meu WhatsApp, todos os números que você pode imaginar, vai ser impossível não me achar. Espero que você tenha gostado dessa consulta, que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas, que essa apresentação também sirva para você entender o pós-operatório, os riscos que você tem e esclareça tudo antes de fazer sua cirurgia. Você vai ter o direito de esclarecer essas dúvidas também nos seus retornos, né? E quando você voltar aqui, nós vamos esclarecer 100% para você chegar super bem para a sua cirurgia. Um grande abraço e até mais!